Então, vamos para a parte prática no R. Então, estou aqui com o meu R aberto. Aqui eu tenho um script, porque para essa aula ficar um pouco mais curta, né? Aqui da forma online, eu já estou com o script pronto, então a gente não vai digitar tudo como a gente fez na aula prática, né? Na aula presencial a gente foi escrevendo comando por comando para vocês irem praticando, mas aqui, né, para a gente não estourar o tempo, a gente vai só rodar o script pronto. Então, vamos lembrar como faz a instalação do pacote, né? Então, lembrando que o jogo da velha, ele é usado para eu transformar tudo que vem depois dele como comentário. Então, tudo que tem depois do meu jogo da velha não é um código, né? Então, aqui a gente colocou que a gente está instalando os pacotes de Tire, Dplyr e o readxl, né? Então, eu vou lá, install.packages, coloco o nome do pacote entre aspas, e aí dou o Ctrl T. Ctrl Enter. Eu estou dando Ctrl Enter porque eu estou trabalhando no script. Se eu estivesse trabalhando no console, eu poderia só dar o Enter, tá? Então, aqui o meu computador está pensando, está fazendo a instalação. No momento que apareceu o que eu chamo de boquinha de jacaré, uma coisa que eu aprendi na escola, que é esse sinal de maior, quer dizer que o R terminou o que ele estava fazendo. Então, ele terminou de fazer a instalação, tá? Então, eu vou para instalar o próximo pacote, é o mesmo comando. Install.packages, o nome do pacote dentro. Agora eu vou instalar o dplyr, dei Ctrl Enter, porque estou trabalhando no script, ele vai fazer todo o download, então vocês podem ver que aparece aquele sinalzinho de stop, quer dizer que ele está pensando, ele está trabalhando. E quando apareceu a bloqueio do jacaré, porque terminou. Então, terminou. Agora vamos para o último pacote, que é o read, que é super, super, super utilizável, a gente utiliza bastante. Também vou fazer a instalação dele. Depois que esses pacotes estiverem instalados, eu vou fazer a ativação dele. Então, tem um comentário aqui, ativando os pacotes. Então, eu vou usar o comando library, né, da função library, para fazer a ativação desses pacotes. E aí, eu vou colocar o nome do meu pacote dentro e dou Ctrl Enter e tá ativado. Tá? Vou fazer isso para todos os pacotes, fiz para o dplyr e vou fazer para o readxls. Tá? Então, a gente sabe que esse banco MTCARS, que nós já utilizamos na última aula, ele é um banco que ele é próprio do R, então a gente não precisa fazer a importação dele para dentro do R. Mas para a gente aprender como se faz, né, para a gente ir praticando, esse banco a gente enviou no WhatsApp para vocês, então vocês podem fazer o download desse banco e colocar na pasta que vocês selecionaram como diretório de trabalho de vocês, tá? Acredito que vocês lembrem isso da primeira aula. Vocês sempre selecionam um diretório de trabalho, que vocês podem fazer ou pelo comando, que a gente bota sed wd, né? Sed Word Directory, sed wd, abre parênteses e a gente copia lá na sua biblioteca, lá da sua pasta, lá da sua biblioteca, o caminho desse arquivo, que normalmente fica nas propriedades, tá? Ou o caminho do arquivo, dependendo do sistema operacional, é um pouco diferente, tá? E aí vocês vão lá, copiam, colam aqui, que foi o que eu fiz, eu copiei o caminho lá nas propriedades do meu arquivo, e aí as barras, elas já estão certas aqui, tá? Mas quando vocês colarem, elas vão estar viradas para o outro lado. E vocês têm que virar as barras para o sentido contrário, tá? E aí vou dar o comando aqui, né? Ctrl Enter. E aí eu selecionei meu diretório de trabalho. Outra forma de selecionar o diretório de trabalho também é pelo Session. E aí a gente vai em Set Word Directory, Choose Directory, e aí vai abrir sua biblioteca e você escolhe a pasta que você está colocando as suas aulas do R, tá? E aí, esse arquivo, esse banco aulas, aula.xlsx, a gente enviou no WhatsApp. Então, quando vocês fizerem um download, vocês vão colocar dentro da pasta que vocês disseram que é o seu diretório de trabalho, tá? Então, aqui eu estou abrindo esse banco. Estou nomeando ele também. Então, estou fazendo duas coisas nessa linha. Eu estou dizendo que o nome do meu banco é MTCars, estou atribuindo a ele, e aí eu vou usar a função read underline Excel, que é uma função do pacote readxl, que lembra que eu falei que esse pacote é utilizado para importar bancos de dados em formato Excel para o R. Então, estou usando
dentro desse pacote essa função aqui, tá? Então, primeiro nomeei o meu banco e estou atribuindo algo a ele, que é esse banco aqui. Então, eu vou pegar, vou colocar o comando, abre parênteses, abre aspas e o nome exato do jeito que vocês salvaram lá na biblioteca de vocês, tá? Se vocês só fizerem um download, o nome vai ser aula, tá? Que foi o nome que a gente mandou no grupo. E a gente bota ponto e o formato em que está aquele banco, que ele está em formato XLSX, tá? Então eu vou lá e dou o meu Ctrl Enter e beleza, apareceu a boquinha do jacaré, não tem nada dizendo que tá errado, então tudo certo. Coloquei meu diretório de trabalho e fiz o upload do meu banco. E aí, se a gente usar essa função view, que nada mais é do que visualizar, eu vou visualizar o meu banco. Então, vou dar o Ctrl Enter aqui e o banco MT Cars vai aparecer aqui, tá? Então, é um banco que fala sobre carros, então eu não entendo nada sobre isso. Então a gente sabe que existem modelos, e aí existem essas variáveis aqui, que eu acredito que seja tipo cilindradas e outras coisas relacionadas a carro. Mas é só para a gente praticar esse momento de importação do banco, de upload do banco, tá? Não é para a gente criar análises que façam muito sentido, tá? Porque a forma que a gente vai apresentar um dado e a forma que a gente analisa esse dado ela tem que ser, a gente tem que levar em consideração a distribuição desses dados, a normalidade desses dados. Então, a gente precisa conhecer eles antes de dizer que eles ficariam melhores num gráfico de linhas, num box plot ou num gráfico de barras, né? Só que aqui, esse não é o intuito da aula no momento. A gente não está estudando visualização de dados, a gente só está aprendendo como é que bota um banco no R e comandos muito básicos ainda, tá? Mais para frente, a gente vai ter aulas de visualização de bancos de dados e a gente vai saber. Como fazer essa análise de forma mais correta, tá? Então, vou voltar lá para o meu script e agora a gente vai fazer alguns gráficos super básicos do R mesmo, que não precisa usar nenhum pacote diferente, são gráficos realmente bem simples, só para vocês terem essa sensação de rodar um gráfico e já ele aparecer aqui nos plots, e vocês sentirem essa sensação que é bem legal no começo. Então, a gente vai fazer um gráfico de dispersão primeiro, onde a gente vai escrever plot, abre parênteses, e aí a gente coloca o nome do banco, né, que é o MT Cars, o cifrão, que sempre que eu uso o cifrão, eu estou atribuindo ou dizendo de qual variável daquele banco eu estou falando. Então, eu quero que apareça a variável cilindradas, tá? Então, eu estou dizendo que essa variável é desse banco MT Cars. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa outra variável, que MPG. Vou colocar também o cifrão, que eu estou dizendo que ela está dentro desse banco. Tá? Então, eu estou dizendo que no eixo X eu vou ter cilindradas e no eixo Y eu vou ter MPG. Tá? Que eu acho que é tipo litros por quilômetro, ou quilômetros por litro, alguma coisa assim, tá? Mas, como eu falei, a gente não precisa entender, a gente está só trabalhando a estrutura aqui. Então, esse COL é para eu colorir. Então, eu vou colorir esse gráfico conforme as milhas por galão. MPG milhas por galão. E esse MEN é para nomear. Então, eu estou colocando cilindradas versus milhas por galão. No eixo X vai aparecer cilindradas. E no eixo Y vai aparecer milhas por galão, tá? Então, se eu for dar o Ctrl Enter, ele vai carregar e vai aparecer aqui do lado. Então, como é um gráfico de dispersão, parece esquisito, né? Porque tá tudo muito acumulado do lado, no meio e na lateral. Mas isso, como a gente não sabe o que significam essas variáveis, fica difícil de a gente elaborar um gráfico de dispersão que faça sentido, tá? Mas como eu já falei, a gente não está focando em visualização de dados aqui, mas só realmente dar alguns comandos e trabalhar a estrutura de alguns gráficos. Então, o gráfico de barra, que a gente vai fazer agora, é um gráfico que eu vou usar antes do plot, vou colocar bar plot, e vou abrir parênteses, e vou realmente fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu coloco o nome do meu banco e coloco cifrão e o nome da variável, sempre separado por vírgula, tá? Porque o R, ele não vai entender se você não colocar vírgula.
E aí vou colocar main, que é o título do gráfico, então eu boto main igual. Lembra, que aqui, se eu colocar aspas, isso tudo vira um comentário, né? Vai virar uma legenda. Então, fica título do gráfico é número de cilindradas. Xlab, eu vou colocar modelo do carro, que é tipo legenda do eixo X, depois Ylab é o número de cilindrada, que é a legenda do eixo Y. Essa função aqui, col igual, é para eu colorir esse gráfico. Então, eu estou colocando o nome que eu quero um verde claro, que é a cor que as barras vão ficar. E eu quero que elas sigam com a borda, né? Border igual a black, que vai ficar o contorno da borda em preto. Então, se eu for lá e dar o comando, ele vai fazer um gráfico de barras em verde, vai colocar as legendas que eu pedi e vai fazer ele contornado em preto. Essa questão das cores, gente, a gente pode brincar à vontade, tá? Eu vou tirar aqui essa cor e vou colocar pink, tá? E se eu rodar, ele vai ficar rosa. Então, aqui vocês podem brincar o quanto quiserem, né? Posso tirar o black aqui e colocar que eu quero blue. E ele foi lá e trocou a cor, tá? Então, existem, se vocês procurarem cores em linguagem R na internet, vai aparecer centenas de opções de código de cor e vocês só colam aqui entre aspas e muda a cor do gráfico, tá? E depois do gráfico boxplot, eu vou colocar o comando boxplot, abre parênteses, de novo, fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o nome do meu banco, o cifrão e o nome da minha variável, tá? Aqui eu não estou separando por vírgula, eu estou colocando esse tiozinho, que é esse sinal aqui, porque eu quero fazer, por exemplo, uma comparação entre as duas. Eu estou usando essas duas variáveis, tá? Então, eu vou colocar mtcars, o cifrão e essa outra variável. Então, sempre dentro dos bancos, dentro dos comandos, eu coloco o nome do banco e o nome da minha variável depois. E aqui eu vou colocar cor, essa Fabric aqui, que é um tipo de vermelho. Eu vou nomear o título do gráfico como título, enfim, não vou mexer aqui, só para vocês verem como fica, né? Se eu quisesse mudar o nome, eu só apagava aqui e colocava o que eu quisesse, né? Então, vou lá, dou Ctrl T, Ctrl Enter, desculpa, e aparece o meu boxplot. Ah, quero mudar a cor do boxplot, não quero mais que ele fique vermelho. Então, eu vou colocar um azul claro aqui. E aí, tá feito, né? Olha aí, ó, o tricolor gaúcho. E gráfico de linhas, também ele é super tranquilo de fazer. Eu vou colocar plot, abro parênteses, nome do meu banco, cifrão, nome da variável, vírgula. Quando eu coloco type igual a ele, eu estou dizendo que o meu plot ele vai ser do tipo de linha. Lembrando que se eu só usar plot, que nem aqui em cima, ele vai aparecer um plot, um gráfico de dispersão. Então, aqui embaixo, para fazer um gráfico de linhas, eu coloco o tipo igual a L, que eu estou dizendo que eu quero que seja um gráfico de linhas. Essa função aqui, call, é para colorir, então vou ficar de vermelho. Main é para intitular, então vou colocar aqui igual a título. Eu escolho também o título do eixo Y e o título do eixo X, né? Isso aqui é completamente editável, tá? Tudo que tá em amarelo aqui, eu edito e mudo, tá? E aí, eu vou dizer também que eu quero linhas, ou eu quero adicionar linhas, né? Quero adicionar uma linha além da linha MPG aqui. Porque aqui o meu gráfico ele vai criar uma linha com essa variável MPG. Eu quero adicionar outra. Então, de novo, eu coloco o nome do meu banco, o cifrão e o nome da outra variável que eu quero que apareça no meu gráfico. E aqui eu posso colorir ele de outra cor, tá? E aqui no texto, eu quero que apareça uma legenda, tá? Eu quero que apareça uma legenda dentro do meu gráfico em azul. E essa legenda aqui é texto, tá? Só texto. E aqui é em relação à largura e à altura que vai aparecer isso no meu gráfico, tá? Então, eu vou dar o meu comando. Então, apareceu a primeira linha vermelha. Eu vou lá, quero que apareça a minha outra variável, que é essa laranja. E eu quero que apareça o meu texto em azul, que aí ele aparece lá em texto. Então, se eu mudar aqui, ó, não é isso que eu quero que apareça. Eu quero que apareça Oi, grupo do R.
Eu dou o meu comando e ele aparece lá, né? Claro que aqui eu vou ter que rodar de novo para limpar aquele que eu escrevi antes, daí aparece Oi Grupo DR, tá? Então, gente, a aula é mais sobre isso, para a gente relembrar alguns pacotes, como que faz a instalação, como que faz a ativação, relembrar como que a gente coloca o nosso diretório de trabalho, como que a gente faz a importação de um banco e alguns gráficos básicos, como gráfico de dispersão, de barra, boxplot e de linhas no R. Então, muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima aula. Beijo!